Olá, pessoal. Na aula de hoje trataremos sobre as principais mudanças no Brasil na virada do século XIX. Para situar vocês, o professor trouxe um mapa do Brasil, onde nós temos destacado a região Sudeste. A região Sudeste é formada então pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na virada do século XIX, aqui na região do Vale do Paraíba, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, nessa região nós chamamos de Vale do Paraíba, estava em pleno desenvolvimento a economia cafeeira, a produção de café. O café era um produto bastante valorizado para sua exportação, né? O consumo do café, o uso do café nessa época na Europa estava em alta. Então, produzir e vender café gerava riqueza, gerava dinheiro. Então, desde essa época no Brasil se instala a tradição agrícola de produção, né, de cultivo e exportação de mercadorias. Na verdade, teve seu início com a cana-de-açúcar, a produção do açúcar, desde o início da colonização, a produção e exportação do cacau e a produção e exportação do algodão. O professor destacou aqui três principais produtos, claro que não são só esses, e dentre outros produtos. Esses são os principais. Nessa época houve algumas mudanças importantes na economia, na produção. Primeiro, até então, o trabalho era o trabalho escravo, trabalho feito por escravos. Em 1888, o trabalho escravo no Brasil ele foi legalmente abolido, ele foi proibido, né? A extinção da escravidão, do trabalho escravo, 13 de maio de 1888. Olha um recorte de um jornal aqui da Gazeta de Notícias dessa época, né? Princesa Isabel que assinou uma lei que proibiu, extinguiu no Brasil o trabalho escravo, né? Com a abolição, com a proibição do trabalho escravo, vieram para o Brasil os imigrantes. A partir de 1888, então, vieram os imigrantes para o Brasil. Eles vieram, sobretudo nessa época, começaram, né, da Europa. Muitos imigrantes vieram da Itália para fugir de uma situação de miséria, de uma situação de fome, né, de uma situação de alguns conflitos que também estavam acontecendo na Europa nessa época, e o governo português incentivava a vinda de imigrantes com a abolição dos escravos, a necessidade de atrair mão de obra, gente para trabalhar, né? Os imigrantes então começaram a chegar no Brasil. E eles vieram, junto com eles, vieram alguns costumes, algumas tradições diferentes, assim como vieram com os escravos, certo? Com o povo africano que veio anteriormente, eles trouxeram seus costumes, as suas tradições, muita coisa do seu modo de vida, também os imigrantes trouxeram. Mas no cenário nessa época estava acontecendo, né, várias coisas. Em 1808, a família real veio morar no Brasil, fugindo de um conflito entre Portugal e outros países da Europa lá. A família real se mudou para o Brasil. Então a coroa, né, a sede da coroa portuguesa, passou a ser o Brasil e não Portugal. A família real viveu um tempo no Brasil. Nesse tempo que a família real viveu no Brasil, muitas mudanças aconteceram, né? Primeiro, a família real também trouxe o que? Os seus costumes, vieram na comitiva um grande número de pessoas, de profissionais. Então, vários costumes, né? A família real trouxe para o Brasil, que foram incorporados, seja na arquitetura, seja na educação, enfim. Várias coisas foram incorporadas à cultura do Brasil, ao nosso modo de vida, desde essa época. E um outro evento importante, um outro acontecimento importante, né, que estava acontecendo foi a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial?
o que foi, né, a Revolução Industrial? De maneira bem simples, para que vocês possam entender. A substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina. Então foram inventadas máquinas que pudessem substituir a força de trabalho das pessoas, do homem, certo? E aí surgiram então as indústrias. Nessa época, com a Revolução Industrial, surgiram as indústrias. Com as indústrias, o que aconteceu? Uma mudança nos padrões de produção e de consumo. Cresceu a produção de mercadorias. Se cresceu a produção, facilitou, né, o acesso das pessoas também à compra dessas mercadorias. Então as pessoas começaram a consumir mais, né? Cresceu a produção, cresceu o consumo. E a Revolução Industrial, ela teve seu início na Inglaterra, ela se estendeu por outros países da Europa, né, e posteriormente para outros continentes. E, inevitavelmente, onde ela chegou? No Brasil. Qual foi a porta de entrada, né, para a Revolução Industrial? O setor de fiação e tecelagem, a indústria têxtil. Imaginem vocês que, primeiro, para produzir um tecido, se usava uma máquina, né, como essa aqui, que chamava roca. Se chama roca. E ela produzia um fio, né, esse fio novelo, desse novelo, para produzir um tecido. Era muito trabalhoso o processo de produção. Trabalhoso, demorado. Então, de um processo artesanal, um processo demorado, né, começou a se adotar um processo mais rápido. Um processo mecânico, onde ele também tinha uma velocidade maior, né? Utilizava menos mão de obra, produzia mais e mais rápido. Até que hoje o que nós temos, as indústrias têxteis são altamente mecanizadas e com pouquíssima mão de obra. Olha lá, um corredor de uma indústria, uma pessoa trabalhando aqui, outra pessoa trabalhando. Então, uma das principais mudanças que aconteceu nesse início de século foi a Revolução Industrial. Leiam o texto de suporte no livro didático para que vocês possam aprofundar os conhecimentos de vocês sobre esse assunto. Boa leitura!